Olá, bora mergulhar em 4 anos que não só chacoalharam, mas literalmente reconstruíram a economia brasileira. A gente vai falar do governo provisório de Getúlio Vargas, ali entre 1930 e 1934. Por décadas, o Brasil vivia de uma aposta única. E olha, uma aposta bem arriscada. Praticamente toda a riqueza, a política, o poder do país, tudo girava em torno de um único produto: o café. Ele não era só importante, ele era tudo. E isso, claro, deixava a nossa economia numa situação perigosamente vulnerável. E não só quebrou, ele quebrou de um jeito espetacular. A Grande Depressão de 1929 veio com tudo, tipo um tsunami na economia global. E a procura internacional por café simplesmente desapareceu. Os preços foram pro chão. Aquele motor que movia o Brasil parou de repente, sabe? Deixou o país completamente à deriva. Essa crise econômica, claro, virou uma crise política num piscar de olhos. A estrutura de poder da chamada Primeira República, que era controlada justamente pela elite do café, não aguentou o tranco. O resultado? A Revolução de 1930, que botou Getúlio Vargas no poder e deu um fim à era dos barões do café. Ok, vamos entender bem o cenário. O novo governo provisório basicamente pegou um país em estado de emergência econômica. Não era uma crisezinha, uma recessão. Era o colapso total de um modelo que sustentou o Brasil por mais de 40 anos. Essa era a pergunta que valia ouro. E as primeiras atitudes do governo não foram parte de um plano super elaborado, não. Foram, na verdade, uma resposta de desespero para evitar que o caos tomasse conta de vez. Era preciso fazer alguma coisa e tinha que ser rápido. E a velocidade da mudança de rumo aqui é uma coisa impressionante. No começo, o governo veio com um papo de livre mercado, sabe? Aquela ideia de que a economia ia se ajeitar sozinha. Só que a realidade bateu na porta. Em menos de um ano, a conversa mudou completamente. Sai o liberalismo, entra a intervenção direta do Estado, que culminou na retomada do controle total sobre as moedas estrangeiras. E isso nos leva direto para as políticas que foram implementadas. É muito importante entender que essas medidas não nasceram numa sala com ar-condicionado. Elas foram criadas ali no calor do momento, como quem apaga um incêndio. Eram decisões táticas para sobreviver. Com o monopólio do câmbio na mão, o governo agora dizia para onde ia cada dólar ou libra que entrava e saía do país. E a fila de prioridades ficou bem clara. Primeiro, o Estado resolvia o seu. Depois, garantia os produtos essenciais para o país continuar funcionando. E só lá no fim da fila, bem depois, vinham os interesses de empresas estrangeiras. Foi uma virada de chave total na lógica econômica. Bom, o fato é que o Estado assumiu as rédeas da economia. Isso é inegável. Mas a grande questão, o centro de um debate enorme na nossa história é: qual era a intenção por trás disso? O governo tinha um plano de longo prazo ou estava só tentando se virar, improvisando para sobreviver ao dia seguinte? E é aqui que a análise fica mais interessante. Como é que os historiadores leem essas ações? Foi um lance de gênio, uma visão de futuro? Ou foi só uma série de medidas conservadoras que tiveram consequências que ninguém esperava? De um lado, a gente tem a visão tradicional. Essa turma olha para as políticas de Vargas e pensa: uau, foi um milagre que aconteceu sem querer. A ideia é que, ao gastar dinheiro para sustentar o setor do café, o governo, meio sem querer, acabou injetando grana na economia e estimulou a indústria. Do outro lado vem a visão revisionista, que diz: peraí, não foi bem assim. Eles argumentam que o objetivo principal sempre foi arrumar as contas, equilibrar o orçamento, uma política bem conservadora. Nessa leitura, a indústria se recuperar foi pura sorte, um efeito colateral da crise. E essa citação, olha, talvez seja a chave para entender tudo. O discurso ortodoxo do governo podia ser só para inglês ver, sabe? Uma maneira de acalmar os credores internacionais, enquanto, na prática, as ações eram focadas nas necessidades urgentes do Brasil. Era aquela arte de falar uma coisa para o mundo, mas fazer outra bem diferente dentro de casa. Mas vamos deixar um pouco de lado o debate sobre as intenções e olhar para os resultados. O que de fato aconteceu com a economia brasileira nesse período? Porque os números contam uma história bem impressionante. O que aconteceu foi uma virada de 180 graus. A indústria que estava encolhendo não só se recupera, como entra num ciclo de crescimento absurdo, explosivo, uma média de 10% ao ano. Foi ali que começou uma nova era industrial para o nosso país. E como isso foi possível? A resposta está numa expressão: substituição de importações. Com a crise, ficou muito difícil e caro trazer coisas de fora. Se antes da crise quase metade de tudo que a gente consumia vinha do exterior, no fim da década essa fatia tinha caído para só 20%. O Brasil foi, na marra, forçado a produzir aqui dentro o que antes comprava lá de fora.
E esse número aí, 57 milhões de libras, foi o valor que o Oswaldo Aranha, o então ministro da Fazenda, disse que economizou para o Brasil. Como? Com uma renegociação duríssima da dívida externa em 1934, o chamado Plano Aranha. Ele conseguiu reduzir pagamentos, esticar prazos, foi uma demonstração de força que deixou claro que as regras do jogo tinham mudado. Então, o ponto central é este. No fim desses 4 anos, o Brasil era outro país. A intervenção do Estado na economia, que antes era uma exceção, virou regra. O foco saiu do mercado externo e veio para o mercado interno. A indústria tomou o lugar do café como um grande motor do crescimento, e o poder político daquelas velhas elites do café foi quebrado para sempre. No final das contas, talvez nem importe tanto se foi um plano genial ou uma série de acidentes de percurso. O fato é que as decisões tomadas naquele período de crise definiram o rumo do desenvolvimento brasileiro por muitas e muitas décadas. Elas criaram a base para a industrialização e para um novo papel do Estado na economia. E esse é um legado complexo, com o qual o Brasil lida até hoje. A pergunta que fica é: como essa herança continua a moldar o nosso presente?